Vamos agora para a resolução do exercício número 30. Aqui nós temos um triângulo equilátero e ele fornece os vértices A e B e pede para encontrar o vértice C. E informa que esse vértice se encontra no primeiro quadrante. Isso aplicando a matriz rotação. Então vamos fazer esse exemplo como uma aplicação dentro da geometria plana. Vamos começar fazendo o desenho. Estão prontos? Vamos lá. Fazendo o desenho. Deixa eu fazer aqui o plano cartesiano. A, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. Esse é o vértice A. O B, 6 e 1. 3, 4, 5 e 6 e 1. Esse é o ponto B. Deixa eu já representar o lado deste triângulo. Vou até usar aqui uma régua para ficar mais claro ainda. Para ficar bonitinho o nosso triângulo. Está aqui AB. E agora falta o vértice C. Mas o vértice C, a gente pode criar um triângulo abaixo dessa aresta ou acima. Mas ele fala que o vértice C se encontra no primeiro quadrante. Então eu preciso imaginar aqui um ângulo de 60 graus, já que num triângulo equilátero todos os ângulos internos são iguais a 60 graus. Eu vou imaginar 60 graus e criar o ponto C. Isso é um triângulo equilátero, mesma medida. Então deixa eu imaginar aqui como se eu estivesse girando, tá? Desse ponto aqui eu vou girar, ele vai dar mais ou menos... Não fui muito feliz, tem muita coisa aqui. Mais ou menos por aqui. Eu chuto que o vértice C está nessas redondezas, tá? Será que essas medidas são iguais? Eu acho que sim. Acho que são aproximadamente mesmo. Então tá aqui, ó. O primeiro passo é você desenhar. O desenho ajuda muito, facilita a visão, hein? Tá aqui o vértice C. Agora, que nós já sabemos também os ângulos internos, 60 graus, todos os lados possuem a mesma medida. E isso é muito importante, porque me dá a opção. Ou eu giro o vetor AB para criar o vetor AC, ou eu giro o vetor BA para criar o vetor BC. Por quê? Porque o BA é igual a BC, olha lá, mesma medida, tá? Estou falando em termos de comprimento. E o comprimento de AB e de AC também são iguais. Eu vou fazer de AB para criar AC. Então, meu primeiro passo é criar o vetor AB. Vocês vão me ajudar a criar o vetor AB, para depois o vetor AB se transformar no vetor AC, ok? Tá, vamos lá. Então, criando o vetor AB, nós vamos fazer o quê? Estamos até no mesmo papel. Como representar uma aresta na notação vetorial? É só subtrair o final menos o inicial. Então, B menos A. O B tem coordenadas 6 e 1. E o A tem coordenadas 2 menos 1. Vou até dar um destaque. O nosso vetor AB vai ter coordenadas 6 menos 2, 4. E 1 menos menos 1 vai somar 2. Também vou precisar do vetor AC. Eu estou tomando como base o A, hein, gente? O A cria o vetor AB, o A cria o vetor AC. Tem que ter sempre um vértice comum, tá? É aquele que eu realizo a rotação. Então, AC, basta fazer C menos A. O C tem coordenadas x e y. E o A tem coordenadas 2 menos 1. Então, na notação vetorial, essa aresta corresponde ao seguinte vetor. X menos o 2... Segunda componente, y menos menos dá mais, y mais 1. Pronto. Tenho agora os dois vetores e agora eu vou criar a minha transformação. Bom, em primeiro lugar, eu gosto sempre de chamar o vértice de referência, aquele que aparece duplamente nos dois vetores, de vértice cotovelo. Tá? É ele que eu giro. Isso para eu saber se eu vou girar no sentido horário ou anti-horário. Você sempre vai girar aquilo que você tem nas mãos. Eu tenho nas mãos é o AB. Então, se eu pegar o AB e girar para criar o AC, olha o meu movimento. Ó. Eu estou girando nesse sentido, hein? Esse é o sentido horário ou trigonométrico?
trigonométrico, não é assim que funciona o trigonométrico? Primeiro, segundo, então estou girando nesse sentido, ó, do AB para criar o AC. Então o ângulo gira nesse sentido, e nesse sentido ele é positivo. Então é 60 graus mesmo, hein, gente? Positivo, hein? Vamos lá? Agora eu vou escrever a principal linha do meu exercício. Primeiro você vai escrever do lado esquerdo o vetor que você quer criar. Eu quero criar o vetor AC. AC. Como que você vai criar ele? Aplicando uma rotação de 60 graus, tá aqui, vezes, quer dizer, sobre o vetor AB. Essa é a principal linha. Eu sempre falo isso porque o resto é conta. Então vamos lá, cria o vetor AC como? Aplique uma rotação de 60 graus em cima do vetor AB, ok? Bom, agora é só escrever na forma matricial, afinal a rotação está na forma matricial. Então vamos lá, quem é o AC? O AC já está pronto, é x menos 2, primeira linha, primeira componente, segunda linha y mais 1. Matriz rotação, cosseno do ângulo, que é 60, menos seno do ângulo, que é 60, seno do ângulo, que é 60, cosseno do ângulo, que é 60, que multiplica o AB. O AB já fiz, 4 primeira componente e 2 a segunda componente. Por isso que eu falei que agora o restante é conta. Agora vamos calcular o valor do cosseno e do seno. O cosseno de 60 graus, eu lembro que o cosseno de 60 graus ele vale meio. Pode conferir na calculadora, tá? Então aqui é meio, aqui é meio. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí tem um menos aqui fora, tá? Sobre o vetor 4, 2. Claro que agora nós vamos multiplicar esses dois vetores. O espaço aqui está terminando, hein? Mas vamos embora. Lembra? Multiplica linha por coluna? Linha por coluna. Meio vezes 4 dá 2, e o resultado eu somo com esse vezes esse. Quando eu multiplicar esse vezes esse, o 2 vai cortar, vai ficar menos raiz de 3. Então multipliquei a primeira linha pela primeira coluna e somei as respostas. Agora a segunda linha vezes a segunda coluna e soma. Esse vezes esse dá 2 raiz de 3, e meio vezes 2 dá 1. Então é 2 raiz de 3 mais 1. Agora eu vou criar essa igualdade, hein? X menos 2 igual a isso, y mais 1 igual a isso. É como se fosse um pequeno sisteminha, né? Não, como se fosse não, é um sisteminha. Criando aqui as igualdades, segunda linha igual a segunda linha. E pronto. Já posso aqui afirmar os valores, hein? O x vai ser igual a, o menos 2 vem somando, 2 com 2, 4, e o menos raiz de 3 eu copio. E o y vou juntar número com número. A 1 com 1 vai cortar, hein? Então y é 2 raiz de 3. Resposta final. Quem será o nosso vértice C? O x, 4 menos raiz de 3. E o y, 2 raiz de 3. Vamos escrever agora em decimal, só para ver se o desenho está bom, se está coerente. Isso eu chamo de conferência. É uma conferência visual, ok? Bom, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 4 menos 1,7 é 2,3. 2 vezes 1,7 dá aproximadamente 3,4. Será que o nosso vetor está nessa região? Observe que o C tem que estar... o meu passou do 3 no meu desenho, então o correto é o C estar mais por aqui, ó. Mas está na região. Isso que é a minha conferência. Ele tinha que estar mais ou menos para a direita do 2. E daqui, 2,3. E o valor do Y? 3,4 é coerente? É, hein? Isso aqui é o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3, até pulei um pouco, hein? Aqui seria o 4, ó, tá ótimo, hein? O Y meu está maravilhoso. Então o desenho ajuda. Porque se aqui desse negativo, como que o X seria negativo? Estaria do outro lado? Por isso que é bom você visualizar no seu desenho. É uma referência visual, tá? Como eu disse, conferência visual. Tá aqui então a aplicação, o exercício número 30.